Quando utilizamos as forças da harmonia, da alegria e do amor, atraímos o sucesso e a boa sorte facilmente. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja na graça, que esteja desfrutando desse dia, de um dia maravilhoso, que você possa estar se sentindo amado porque você é amado. Eu sou a Rose e falo aqui de Maringá, no Paraná. Eu vou dar continuidade a uma série de um vídeo sobre as 7 leis espirituais do sucesso ou as 7 leis espirituais para a vida de Deepak Chopra. Esse livrinho aqui maravilhoso que tem nos ensinado muito, tem me ensinado muito a colocar em prática e ver se eu estou no caminho certo para desfrutar de uma vida com mais simplicidade, de uma vida mais leve, mais feliz. E nós vamos falar hoje sobre a 4ª lei do sucesso, que é a lei do mínimo esforço. Gostoso, né? Então vamos lá aprender mais um pouquinho. A lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e amor. A 4ª lei espiritual do sucesso, do mínimo esforço. Esta lei se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza funciona com tranquilidade, facilidade, sem nenhuma ansiedade. Este é o princípio da mínima ação, da não resistência. É, portanto, o princípio da harmonia e do amor. Quando aprendermos esta lição da natureza, conseguimos realizar facilmente nossos desejos. Se você observar a natureza, verá que ela depende do mínimo esforço em seu funcionamento. A grama não se esforça para crescer, apenas cresce. Os peixes não tentam nadar, apenas nada. As flores não se esforçam para abrir, apenas desabrocham. Os pássaros não tentam voar, apenas voam. Essa é a natureza intrínseca. A terra, essa é a natureza intrínseca. A terra não se esforça para girar sobre o seu eixo. É próprio da sua natureza girar a uma velocidade estonteante e rolar pelo espaço. É da natureza dos bebês o estado de graça. É da natureza do sol brilhar. É da natureza das estrelas piscar e reluzir. E é da natureza humana materializar seus sonhos facilmente, sem qualquer esforço. No Veda, conjunto de textos sagrados que constitui o fundamento da tradição religiosa e filosófica da Índia, esse princípio é conhecido como o princípio da economia de esforço, ou do faça menos e realize mais. Você atinge um estado em que não faz nada e realiza tudo. Isso significa que basta existir a mais leve ideia de que a manifestação dessa ideia ocorra sem qualquer esforço. O que é comum chamado de milagre é, na verdade, uma expressão da lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza funciona sem qualquer esforço ou atrito, espontaneamente. E se você está em harmonia com a natureza, se está assentado no conhecimento do seu verdadeiro eu, pode fazer uso da lei do mínimo esforço. O mínimo esforço é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. Quando você busca exercer o poder e o controle sobre as pessoas, está desperdiçando energia. Quando busca dinheiro e poder movido pelo egoísmo, desperdiça energia, perseguindo uma ilusão de felicidade, em vez de desfrutar a felicidade no momento. Quando busca dinheiro somente para uso próprio, interrompe o fluxo de energia em direção a si mesmo e interfere na manifestação da inteligência da natureza. Mas quando seus atos são movidos pelo amor, não há perda de energia. Ao contrário, sua energia se multiplica e acumula. A energia extra que você consegue juntar e desfrutar poderá ser canalizada para qualquer coisa que você queira, inclusive para riquezas ilimitadas. Você pode imaginar seu corpo como um mecanismo controlador de energia. Ele pode gerar, armazenar e utilizar energia. Se você sabe como gerar, armazenar e utilizar energia da maneira eficiente, pode criar riquezas em quantidade, mas quando sua atenção se volta para o ego, é ele que vai consumir a maior quantidade de energia. Se o seu ponto de referência interno for o ego, se você buscar o poder e controle sobre as outras pessoas ou a aprovação dos outros, vai desperdiçar muita energia. Aqui ele fala do ego no exemplo do seu externo, no exemplo Rose,
Palestrante, escritora, advogada, dentista, o seu ego, que necessita de aprovação dos outros, que gasta toda a sua energia pensando nos outros de uma maneira egoísta e esquece do interno, do eu, da sua potencialidade pura. Se essa mesma energia for liberada, ela será recanalizada e utilizada para criar qualquer coisa que você queira, se for o seu eu interior, uma energia de dentro para fora, sem egoísmo, mas pensando no todo, no amor. Quando o seu ponto de referência interno é o seu espírito, quando você é imune ao criticismo e não teme qualquer desafio, pode dominar o poder do amor e usar a energia criativamente para a experiência da riqueza e da evolução. Em A Arte de Sonhar, Dom Juan diz a Carlos Castaneda: uma grande quantidade da nossa energia é usada para sustentar a nossa empáfia. Se conseguíssemos perder um pouco dessa empáfia, 2 fatos extraordinários aconteceriam. Liberaríamos essa energia que tende a preservar a noção ilusória da nossa grandeza e teríamos energia sobrando para vislumbrar a verdadeira grandeza do universo. A lei do mínimo esforço possui 3 componentes básicos. 3 coisas que você pode fazer para pôr em prática e princípio do faça pouco e realize muito. O primeiro componente é a aceitação. Aceitar significa simplesmente assumir o compromisso de aceitar as pessoas, situações, circunstâncias e fatos, da maneira como se apresentam. Isso significa entender que este momento é como deve ser, porque todo o universo é como deve ser. Este momento, o que você está vivendo exatamente agora, é o ápice de todos os que você experimentou no passado. Este momento é assim, porque todo o universo é assim. Quando você luta contra este momento, está lutando contra todo o universo. Em vez disso, você pode, por exemplo, hoje, tomar a decisão de não lutar contra o universo, parando de lutar contra este momento. Isso envolve aceitar toda e completamente este momento, aceitar as coisas como elas são e não como você gostaria que fossem. É importante entender esse mecanismo. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas neste momento tem que aceitá-las como são. Quando você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou uma situação, lembre-se de que não está reagindo à pessoa ou à situação, mas sim aos seus sentimentos pela pessoa ou pela situação. Esses sentimentos são os seus e o que você está sentindo não é culpa de mais ninguém. Quando você reconhecer e compreender isso completamente, estará pronto para assumir a responsabilidade pelo que está sentindo e mudar o que sente. E quando conseguir acertar as coisas como são, estará pronto para assumir a responsabilidade pela ação, pela situação em que se encontra, por tudo o que se considera problemático. Esse primeiro componente básico para você pôr a lei em prática, do mínimo esforço, é assumir a responsabilidade sobre os seus atos, sobre a vida na qual você está. E essa semana eu tive uma experiência muito gostosa sobre isso, porque é muito mais fácil você culpar a pessoa próxima ao seu convívio, mais próximo de você, pelas coisas que talvez você não consegue realizar. É como se você tirasse a sua culpa e jogasse a culpa no outro. E aí você está se isentando da sua autorresponsabilidade. E você identificar a sua autorresponsabilidade na sua vida, que você está vivendo ou do que você não realizou, é um primeiro passo básico para viver a lei do mínimo esforço, se responsabilizar. E aí eu vou trocar com você uma experiência que eu tive, foi de que não criar expectativa. A gente tem mania, eu e você, de criar expectativa diante de um novo trabalho, ou de um relacionamento, ou criar expectativa de uma vida melhor, de mais dinheiro, de mais conforto. E muitas vezes a gente cria expectativa na outra pessoa e tira a nossa responsabilidade, principalmente quando não dá certo algo que a gente quer. E essa semana eu tive vamos dizer assim, essa luzinha, esse despertar de que se as coisas não estão do jeito que estão, do jeito que eu queria, a responsabilidade é toda minha. Não tem nada a ver se eu criei expectativa ao meu esposo, dele fazer os meus sonhos, dele realizar os meus sonhos, mas eles são meus, não é dele. Ele faz o que ele pode na medida de que ele pode. E aí eu assumi a própria responsabilidade de que a culpa é minha. Se eu quero mais, então eu preciso fazer para mais, mas não
compartilhar essa culpa com ele, mas pelo contrário, compartilhar a minha responsabilidade do que eu quero, os meus sonhos. Porque quando você se volta para você, você vê o quanto você é responsável pela tua vida, de sucesso ou de fracasso, você vê a vida de outro sentido, você passa a ver o próximo, no meu caso o meu esposo, de uma outra maneira, sabe? Com totalmente o amor incondicional, independente do que ele faça por mim de bom, é mérito meu e é mérito dele, mas se algo não sair tão bom quanto eu queria, a responsabilidade é toda minha. E se sai muito bem feito, e se sai algo muito bom, também é responsabilidade toda minha. Então, essa é uma lei do mínimo esforço, é uma prática que você deve colocar. Assumir a sua autorresponsabilidade é o primeiro passo para a lei do mínimo esforço começar a funcionar. Mas vamos lá, continuando. Agora, o segundo componente da lei do mínimo esforço é a responsabilidade. O que significa a responsabilidade? É não ficar culpando alguém ou alguma coisa pela situação, muito menos a si mesmo. É o próprio julgamento. Nós falamos na potencialidade pura que você não precisa ficar se julgando. A pior coisa que tem é o julgamento das outras pessoas ou se julgar a si mesmo, ficar se sentindo culpado o tempo todo, se vitimizando. Você precisa tirar isso, libertar isso de você. Quando você faz isso, para de se vitimizar, para de culpar as pessoas, você vai ver que você começa a ter uma vida por outro ângulo, ter uma visão por um outro ângulo. É transformador esse desapego, é transformador essa vida, né? Os olhos que você vê a vida começam a ter sentido de uma maneira diferente. Todos os problemas constituem em si as sementes da oportunidade. A consciência disso permite transformar esse momento numa situação em algo melhor. Ter uma percepção de que as coisas que não estão tão alinhadas com o que você quer, não estão tão bem quanto você quer, você tem um aprendizado daquilo, você vê o lado bom de tudo aquilo. Quando você faz isso, todas as situações inoportunas conterão em si uma oportunidade para a criação de algo novo e belo. Todas as pessoas consideradas chatas se transformarão em seus mestres. A realidade é uma interpretação. Se você escolher interpretá-la por esse novo ângulo, terá muitos mais mestres à sua volta e muito mais oportunidades para evoluir. Sempre que se confrontar com um tirano ou um atormentador, um conselheiro, um amigo ou um inimigo, todos eles são a mesma coisa. Você deve lembrar que aquele momento é como deve ser. Todos os relacionamentos que você atrai na vida em determinados momentos são exatamente o que você precisa naqueles momentos. Há um significado oculto por detrás dos fatos. Esse significado oculto está a serviço da sua própria evolução. Aí vamos para o terceiro componente, é a indefensibilidade. Assentar sua percepção da indefensibilidade, ou seja, desarmar seu espírito. Significa abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros de seus pontos de vista. Se você observar as pessoas, verá que elas passam 99% do tempo defendendo seus pontos de vista. Se você simplesmente desistir da necessidade de defender sempre seus pontos de vista, ganha na desistência acesso a imensas quantidades de energia interiormente desperdiçada. Quando você passa o tempo defendendo suas posições, culpando os outros e não aceitando render-se ao momento determinado, sua vida se transforma no empate de resistência. E toda vez que você encontrar resistência, se tentar forçar a situação, ela só aumentará. Certamente você não pretende ser rígido como o carvalho oco que tomba na tempestade. Vai preferir, com certeza, ser flexível como o bambu, que se curva sobre a tempestade e sobrevive. Desista de uma vez por todas de defender intransigentemente seus pontos de vista. Quando você adota esse comportamento, evita o surgimento de discussões. Se agir dessa forma, parar de brigar e de resistir, experimentará plenamente o momento presente, que é uma dádiva. Certa vez alguém me disse: o passado é história, o futuro é mistério, o presente é uma dádiva. É por isso que esse momento chama-se presente. Se você abraçar o presente, unir-se a ele, fundir-se nele, experimentará o fogo, o brilho, a centelha de êxtase que pulsa em todos os seres sensíveis.
Quando você começar a experimentar a exultação do Espírito em todas as coisas vivas e à medida que for adquirindo maior intimidade com isso, sentirá o despertar de uma grande alegria interior e abandonará os terríveis fardos e empecilhos da defensiva intransigente, do ressentimento e do sofrimento. Só então se sentirá leve, alegre e feliz. A aplicação do mínimo esforço, como eu coloco isso em prática? Praticar a aceitação dizendo: hoje aceitarei pessoas, situações, circunstâncias, fatos como eles se manifestarem. Saber que o momento é como deve ser, porque todo o universo é assim. Não se volta contra todo o universo, lutando contra o momento presente. Dizer a si mesmo: minha aceitação será total e completa. Verei as coisas como são no momento que ocorrem e não como eu gostaria que fossem. A segunda maneira de pôr em prática é aceitando as coisas como são, assumindo a sua responsabilidade pela sua situação e por todos os fatos que considera problemáticos. Ter bem claro que assumir a responsabilidade não é culpar alguém ou alguma coisa por situação. Saber também que todo problema traz em si uma oportunidade e o que a consciência das oportunidades vão permitir olhar para o momento problemático e transformá-lo em imenso benéfico. Mais uma maneira de colocar o mínimo esforço em prática é assentar sua percepção hoje na indefensibilidade, desistir da necessidade de defender seus pontos de vista e de convencer e persuadir os outros a aceitá-los. Permanecer aberto a todos os pontos de vista e não se aprender a qualquer um deles. Essa última parte aqui, ele fala do quanto é importante a gente saber que a gente nada sabe, do quanto é importante você respeitar a opinião das outras pessoas com humildade, né? E às vezes, eu posso tirar meu exemplo, que algumas vezes eu não fui assim. Muitas vezes, ao me expressar, deixei transparecer de que talvez você não está evoluindo porque não quer, ou julguei alguém por não saber o que eu sei, ou não colocar em prática o que eu coloco. E aí, isso aqui é um aviso de que a gente tem que ser o mais humilde possível, aceitar as coisas como são, assumir a autorresponsabilidade, não julgar, não criticar, porque ninguém é melhor do que ninguém e ninguém é o dono da verdade. E a gente está constantemente transformando e aprendendo todos os dias. Eu tenho certeza que, assim como eu, você não é a mesma pessoa de 2 meses atrás, de 3 meses atrás, de 1 ano atrás. Você vem passando por transformações e mudanças. A própria vida, o próprio universo, o próprio Criador força você naturalmente a se transformar, a evoluir, não é mesmo? E um dos primeiros passos é esse: não criticar, não julgar, ter o amor, aceitar as coisas como são, viver o presente hoje e tirar um aprendizado de tudo. Eu vou falar um pouquinho de uma cunhada minha que alguns meses atrás passou por uma cirurgia de emergência. E aí o médico fez a cirurgia e falou que ela estaria com câncer, ia ter que fazer os procedimentos pós-cirúrgicos, o tratamento normal. E eu fiquei com ela alguns dias no hospital e eu vi ela em todo momento agradecendo pela cirurgia ter sido um sucesso, por estar viva, porque comia. Ela agradecia a todo momento. E o mais curioso é que quando as pessoas se aproximavam dela ou queria saber o que estava acontecendo, ela em momento algum falou que era um câncer, que o médico tinha dado esse diagnóstico para ela, mas ela falava de uma maneira diferente, usava outras expressões e estava sempre contente, estava sorrindo, a gente brincava, sorria e ela agradecia a todo tempo. Foi um exemplo para mim de que ela não se deixou vencer pela aparentemente dificuldade que estava por vir, da batalha que estava por vir. Pois ela saiu do hospital, começou o tratamento, mas não o tratamento com câncer, porque ela precisava de biópsia, precisava de resultados para aí dar o procedimento correto. E quando saiu o resultado, depois de uns dias, o médico veio a ela e falou que não era câncer, que era simplesmente um outro problema, endometriose no intestino, no útero, então agravou o intestino. E ela chorou e contou para todos a novidade e contou para todos o que estava acontecendo. E hoje ela está bem, está se recuperando ainda da cirurgia, mas como ela viu
numa situação de aflição, num diagnóstico terrível, como ela viu a maneira de se colocar sob uma posição de aprendizado, diante das circunstâncias, diante de todo aquele, vamos dizer assim, daquele procedimento, daqueles processos que ele ia ter que passar, ela viu um lado bom naquilo. E é isso que a gente precisa, ver sempre o lado bom de cada ensinamento, de cada coisa que não conquistamos, de cada pessoas em nossa vida com dificuldade, ou até pessoas que são usadas para testar a nossa paciência, para testar a nossa capacidade de evolução, a nossa capacidade de crescimento. E a Elisângela vai ficar, a minha cunhada, vai ficar sempre na minha memória, e eu quis compartilhar com você como ela viu a situação dela de uma maneira diferente e agradecia por estar no momento presente, por estar viva, independente do que viria. Ela viu um lado bom de tudo aquilo, de um aprendizado. Ela via que podia testemunhar toda essa história dela, tudo isso que ela vinha passando, ela ia poder falar que ela venceu e que ela lutou. E aí, pela sua surpresa, ela não tinha câncer. Era um outro problema totalmente mais simples, mais fácil, né? Mas sirva de exemplo para mim e para você. Serviu de exemplo para mim, para ver a capacidade de evolução e de crescimento que eu e você temos, de ter uma percepção diante de todos os problemas e dificuldades. As coisas são como são, tudo é um aprendizado, tudo tem algo para ensinar, tudo contribui e favorece para o nosso crescimento. Um abraço grande e até o próximo vídeo. Essa foi uma das leis primordiais para a nossa existência, para o nosso sucesso, para viver uma vida plena com o nosso Criador. Espero que você tenha gostado, dá aquele like, compartilha, me siga nas redes sociais, tem um devocional todos os dias diferente, tem um ensinamento todos os dias diferente, em que eu aprendo todos os dias e gosto de compartilhar com você. Me siga nas redes sociais, que tem uma mensagem todo dia no Instagram, no Facebook. Compartilha, faz aquele comentário que é muito importante para esse canal. Foi muito bom estar com você, compartilhar as leis maravilhosas do sucesso da vida. Um abraço grande, a paz do Senhor esteja com você.